Se a Bíblia é a palavra de Deus, quem decidiu quais livros fariam parte dessa palavra? Quando os livros foram escritos? E como saber quais eram os mais relevantes? A Bíblia é uma das partes centrais da fé cristã e seu processo de formação é fundamental para entender as principais doutrinas. Claro que, para descobrir como foram escolhidos os livros desse livro, precisamos ir além da Bíblia. A Bíblia foi escrita entre 1500 anos antes de Cristo e 100 anos depois de Cristo. Há um espaço de tempo de 1500 anos entre o primeiro e o último livro, com o último já datando de 2000 anos atrás. Pelo menos 40 pessoas estiveram envolvidas nesse processo de escrita dos textos originais. O primeiro de todos foi Gênesis, escrito por Moisés, 3.500 anos atrás. Já o último é Apocalipse, escrito pelo apóstolo João por volta dos anos 90 e 96 depois de Cristo. Gênesis iniciou a escrita do Antigo Testamento, com os 5 primeiros livros sendo redigidos por Moisés. Também chamado de Pentateuco ou Torá, essa parte foi escrita enquanto os israelitas peregrinavam pelo deserto após saírem do Egito. Algumas pequenas inclusões foram feitas nessa parte ao longo do tempo, como, por exemplo, a morte de Moisés, que é citada em Deuteronômio, mesmo com o profeta sendo o principal autor do livro. Posteriormente, vários outros autores redigiram diversos livros, registrando a história de Israel desde sua entrada na Terra Prometida até o exílio judeu na Babilônia. Alguns deles demoraram muito tempo para atingirem sua forma final. Salmos é um exemplo, já que é um compilado de diversos cânticos presentes ao longo da história dos hebreus. É difícil saber a data exata dos livros por conta da contagem do tempo na época, da deterioração dos originais e do tempo decorrido, mas é possível estimar com relativa precisão o período de quase todos, com exceção de Jó. Há estudiosos que dizem que ele pode ser tanto o último livro a ser escrito no Antigo Testamento quanto o primeiro. Agora, sobre o Novo Testamento. Tudo ele foi escrito após a vida de Jesus aqui na Terra. Sua escrita está separada em 400 anos, aproximadamente do fim do Antigo Testamento. Nesse espaço de tempo, alguns outros livros históricos foram escritos, mas não considerados pela tradição judaica nem pelos cristãos protestantes. Chamados de apócrifos, alguns foram incluídos na tradução grega do Antigo Testamento, chamado de Septuaginta. Mais tarde, foram adicionadas à Bíblia Católica. Voltando ao Novo Testamento, é difícil saber qual foi o primeiro livro a ser escrito, já que todos foram redigidos em um tempo relativamente próximo. É possível que o Evangelho de Marcos tenha sido o primeiro, lá por volta de 40 depois de Cristo, ou então algumas cartas paulinas, lá pelos anos 50, mas o que é de consenso geral é que Apocalipse foi o último, com sua redação ocorrendo no final do primeiro século. Bom, muito bem. Agora sabemos quando foram escritos, mas como e quando esses livros passaram a compor o Antigo e o Novo Testamento? Como isso se tornou a Bíblia que conhecemos hoje? As Escrituras passaram por um processo de publicação. De acordo com o cristianismo, Deus passou sua palavra aos homens e essa palavra foi registrada e distribuída entre os povos. Dessa maneira, o verdadeiro autor da Bíblia é o Criador. Sua participação na escrita é ativa, enquanto a do homem é passiva. Os homens apenas falaram o que veio de Deus ao serem guiados pelo Espírito Santo, como está escrito em 2 Pedro 1,21. Porque nunca jamais
qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O processo de origem e publicação da Bíblia é baseado nos conceitos de revelação e inspiração. As Escrituras são uma revelação de Deus aos homens. Esses escritores redigiram através da inspiração dada pelo Espírito Santo, que os capacitou a captar, reunir e registrar a revelação em forma de escritos. Um versículo de Timóteo resume bem isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Como os escritores estavam inspirados, suas palavras foram protegidas de qualquer erro ou falha humana. A Bíblia foi escrita por pessoas imperfeitas, mas seus erros não contaminaram o processo de registro e publicação dos escritos originais por causa da inspiração divina. Como separar os textos inspirados dos não inspirados? Bem, o processo foi bastante parecido com o da grande maioria das obras literárias. Aquilo que era verdade e não contradizia o resto foi escolhido. Foi como uma seleção de notícias verdadeiras entre várias fake news. O Antigo Testamento de nossa Bíblia passou por um processo até simples. Os mesmos livros que Jesus tinha como as Escrituras em sua época são os que hoje consideramos como sendo o Antigo Testamento. Ele foi selecionado e formado a partir da tradição judaica, que havia passado justamente pelos momentos históricos ali contados. Escritos por profetas e outras pessoas notáveis em Israel, esses livros possuem uma coerência e harmonia muito grande entre si. Portanto, logo foram reconhecidos como inspirados por Deus. Cabe aqui uma correção. Para formar a Bíblia, a Igreja não escolheu os livros, apenas reconheceu aqueles já escritos por Deus. Afinal, tudo depende da vontade dele nas religiões cristãs. Portanto, na época da Igreja primitiva, que surgiu pouco depois da ressurreição de Jesus, os livros do Antigo Testamento já eram reconhecidos como Palavra de Deus. Basicamente, era a Bíblia da época de Jesus. Os livros apócrifos, porém, que foram escritos entre o Antigo e o Novo Testamento, não eram considerados como canônicos nessa época. Por isso, em grande parte das Bíblias, eles não estão presentes. O Novo Testamento, por sua vez, teve uma formação um pouco mais discutida. O reconhecimento dos textos inspirados entre os vários escritos nos primeiros séculos foi feito pela Igreja cristã primitiva, levando em conta 3 princípios. Os textos precisavam ser escritos pelos apóstolos ou por companheiros destes. Isso porque, como representantes de Cristo e companheiros dele aqui, a autoridade deles quanto à inspiração era inegável. Outro princípio era o mais lógico de todos. Os novos textos não podiam contradizer os antigos. Ou seja, se algum escrito tinha ensinamentos contrários aos do Antigo Testamento, era imediatamente descartado. O último princípio era o da aprovação geral. A grande maioria dos cristãos da época, no caso os primeiros séculos, precisava reconhecer a inspiração do texto. Se quase todas as igrejas reconheciam o valor dos escritos, então ele era inspirado. Utilizando desses 3 princípios, a igreja primitiva conseguiu separar os textos coerentes e harmônicos dos demais, assim formando mais uma parte do cânon. Os 27 livros do Novo Testamento foram reunidos e aceitos desde pelo menos o ano 350 depois de Cristo. Dessa forma,
Os concílios e reuniões da igreja não decidiram o cânon da Bíblia. Eles apenas reconheceram qual era o cânon já escrito por Deus. Com essas duas partes, as Escrituras foram fechadas com os originais dos textos que conhecemos. Ao longo de todo esse tempo, o próprio Senhor preservou sua palavra, apesar de os homens e de Satanás tentarem recorrentemente pervertê-la. Por causa disso, a palavra foi preservada e permanece sem ser adulterada por causa de Deus. Isso também cumpre uma profecia de Isaías 40. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. A questão das traduções também está ligada a isso. Para que a palavra fosse espalhada, precisou ser copiada e traduzida. Mas será que isso não a modificou muito? Bem, graças a Deus, não. A versão mais antiga do Antigo Testamento que temos é do século X depois de Cristo, mas é extremamente próxima da Septuaginta, versão do texto que começou a ser feito antes mesmo da vida de Jesus. Outros manuscritos descobertos, como os do Mar Morto, atestam a fidelidade das traduções atuais. O Novo Testamento é ainda mais verificado. Há milhares de escritos gregos que comprovam a autenticidade dos textos de hoje. Alguns desses manuscritos datam de poucas décadas depois da escrita dos originais. Com isso, os estudiosos afirmam que aproximadamente 99% de todas as traduções e cópias sérias são fiéis aos originais. Quando for ler as Escrituras, lembre-se de que foi um grande e trabalhoso processo para que ela chegasse às suas mãos de maneira fiel aos originais. Até a próxima. Tchau.